aqui, quero chegar logo aqui no túnel do tempo e chegamos. Gente, o Yuri Vieira, escritor, fez o grande trabalho de ir nos acervos da Biblioteca Nacional para folhear alguns jornais. E ele achou coisas sobre o Capitão Bolsonaro, Foro de São Paulo, FHC, Lula, MST, Evaristo Arnes. Já ouviu falar de sobrenome? Vocês já ouviram. Quando a gente fala de Sérgio Moro, não dá para falar de Moro sem os Arnes. E olha só isso daqui. Ao longo dos anos 90, na tribuna da imprensa, 2 articulistas escreveram incansavelmente sobre os perigos do Foro de São Paulo, do diálogo interamericano, de Cuba, nova ordem mundial, globalismo e, claro, FHC e Lula. Geraldo Luiz Lino e Tasso Vilar de Aquino. 2 erros que li no artigo do general Tasso Vilar de Aquino. Primeiro, ele atribuía a nova ordem mundial e, por conseguinte, o movimento globalista aos Estados Unidos, e não é bem assim, a gente já viu. Na verdade, é um grupo de pessoas. Ou seja, não percebeu que os americanos também eram alvos dessa turma, como a gente pode ver hoje. Mas, pô, galera, isso tem mais de 20, 25 anos. Então, parabéns pro cara que já conseguiu ver a questão do globalismo. E ele acreditou que o Ciro Gomes podia ser uma boa alternativa. Mas naquela época, não tinha tanta informação, não tinha internet, não tinha nada. Vocês vão ver a opinião de pessoas em um mundo sem internet. Cara, os caras eram gênios. Gênios. Olha só esse primeiro. Nesse artigo, publicado na Tribuna pela imprensa em 1996, o Tasso Vilar de Aquino cita não apenas o Foro de São Paulo, mas também Bolsonaro. Bolsonaro em 1996, falando sobre a questão dos desaparecidos. Aqui ele tá falando daquela questão da anistia, se lembra? Que quando deu anistia pro pessoal lá dos comunistas durante o regime militar, diz, ó, a anistia... botar aqui o mouse aqui, você vai ficar mais fácil pra você ver, ó. A anistia que só tem sido válida para a esquerda radical, ou seja, continuam perseguindo os militares, inimiga do Brasil livre, soberano, cristão, olha só, e democrata, infelizmente no poder desde o desastrado governo Collor, de penosa lembrança. Governo ateu, paradoxalmente da maior nação católica do mundo, adepto do diálogo interamericano, do Foro de São Paulo e da nova ordem mundial. E aqui já é o governo de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, assim como Barroso, ele tinha um plano de sociedade. Hoje, enquanto a gente está aqui de forma inocente, lutando por nossas pautas da direita, o cara tinha um plano para onde ele queria levar a sociedade brasileira. E vejam só, né? Uma coisa, Foro de São Paulo, que pretende transformar as potências econômicas e militares fracas em nações de terceiro mundo ou quarta categoria, sem vontade e sem soberania. A gente vai ser capacho de organismos internacionais, como o Foro de São Paulo, como aquele país que o Dória tanto gosta. E olha só, o governo está infelicitando a vida dos brasileiros, empenhado em reviver fatos que deveriam estar esquecidos com o intuito infame de denegrir as Forças Armadas pelo crime hediondo de constantemente cometem de servir ao Brasil. Eles estão querendo, naquela época, em 1996, mudar a visão que as pessoas tinham sobre o regime militar. Em 1996, eu estava fazendo alfabetização. Eu tinha 5 anos. Minto, estava no Infantil 2. Eu fiz a alfabetização em 97, 98 eu fiz a primeira série, 2010 eu estava na 4ª série. Em 2010, não, minto, desculpa, 2001 eu estava na primeira série, na 4ª série. Em 2001, eu lembro que eu fiz um trabalho de história, que no trabalho de história se falava em regime militar. Ainda não estava a famosa ditadura. Eles ainda estavam tentando modificar o passado para a gente esquecer que foi um regime militar e enfiar na nossa cabeça a ideia de ditadura militar. Quando eu estava no ensino médio, aí sim, nos anos de 2004, 2007, aí já era ditadura militar. Já tinha mudado muita coisa. Aí você vê, ó, nisso daqui rolou um debate na TV, aqui é no Hora 25, da Rede Record, com várias pessoas, e quem estava lá, olha só, nesse debate, além do pessoal da esquerda, estava também o coronel Erasmo Dias e o capitão e deputado federal do PPB do Rio de Janeiro, Jair Messias Bolsonaro, ele mesmo, ó. 2 pessoas de quem não guardei o nome, e outras 2 pessoas que ele não guardou o nome. E olha só, uma dessas pessoas representava a OAB de São Paulo, OAB. O Santa Cruz, um crítico de Bolsonaro, ele é do AB, né? O pai de Santa Cruz que Bolsonaro falou, que ele sabe o que aconteceu no OAB, no passado do regime comunista, é o pai do Santa Cruz do AB. Mas olha só, aí falou algumas coisas, mas tá cortado e diz, ó,
falam que esse pessoal da esquerda foram pobres coitados, que sofreram de forma fria e cruel na mão dos militares, quando, na verdade, o pessoal de esquerda foi assaltante, sequestradores, pessoal assim que levava pessoas a óbito, e eles estavam a serviço do comunismo internacional, que seja da União Soviética, de Cuba, do país lá dos amigos de Dória até da Albânia. Olha só, palavras aí do coronel de Bolsonaro. Olha a lucidez do nosso presidente. Já sabia que esse pessoal estava sob ordens do comunismo internacional. 1996. E ainda falava, ó, a esquerda levou muitas pessoas civis a óbitos, principalmente assim, pessoas inocentes a sangue frio. Vejam só. Vejam só. Ainda fala da questão do soldado Mário Cosel Filho. Quantas vezes Bolsonaro não fala isso? Ó. Capitão Bolsonaro, são mais de 2 centenas. Fala um monte de coisa lá do pessoal. Vou ler aqui uns textos mais importantes. Olha só. O coronel Erasmo e Bolsonaro, com serviço prestado só ao Brasil e à sociedade, como militares e congressistas sérios, responsáveis e combativos, quem que estava lá nesse negócio, né? O representante da OAB, que é o advogado do Brasil, seção de São Paulo, como ele estava nesse debate com enganoso ar de santinho conciliador, demonstrou na TV que foi guerrilheiro da Vá Palmares, uma terrível organização que tocava o terror, responsável por inúmeros assaltos, coisas absurdas, e foi forçado a revelar isso por uma pergunta do pastor. O coronel Erasmo Dias e o capitão Bolsonaro defendem a liberdade, 96. Perguntado também se havia sofrido torturas, outras coisas, aprisionado, ele respondeu que ele não tinha, mas que os outros haviam sido. E olha só, é sempre assim que procede esses anjinhos, com acusações infundadas e descabidas, mas feitas com veemência e cinismo. O representante da organização espúria de defesa dos direitos de que não tem. Olha só, já vi aqui, esse pessoal, os advogados do OAB, gostava de defender o direito daquele que não tem, a galera dos direitos humanos. E fazia acusação, assim, ó, eu não fui, mas não sei quem foi. E quando o Bolsonaro falava do Ustra, foi exatamente isso que aconteceu. Cara, o Ustra, o pessoal disse que aconteceu, mas ninguém tem nenhuma prova. E olha só, enquanto tudo isso acontecia, o coronel Erasmo e o capitão Bolsonaro apresentavam provas irrefutáveis de quão absurdo foram esses guerrilheiros, que denigrem o país e que algumas pessoas pretendem transformar em heróis. Entre eles aí o Lamarca, que o Bolsonaro tanto fala. Olha só, estava no seu papel, por um deles foi o mais meloso, tocava terror e deve ter praticado coisa semelhante, apesar da aparência de santo. Como eu estava falando, o cara sabia o que estava acontecendo. E olha só, foi em muito maior o número as pessoas que se manifestaram pelo telefone de vários pontos do país em favor de Bolsonaro e de outras pessoas. É a prova evidente de que a maioria dos brasileiros não está com os traidores. Era a prova, gente, que o Brasil sempre foi um país conservador que foi tomado de assalto. O Brasil sempre foi conservador. Sempre. E aí, ó, escandalizou-se o representante da OAB, Organização Espúria, velhacamente, quando o capitão Bolsonaro afirmou que a revolução do dia 31 de março não foi um golpe, mas a manifestação espontânea do povo e que os governos militares não foram uma ditadura. E aí, ó, realmente, a Revolução de 64 foi a mais bela demonstração de união nacional da história brasileira. E termina falando que a única ditadura que teve foi a do Vargas. Acho que acabaram por aí? Vamos cá que tem muita coisa hoje. Essa aqui é a página do jornal Tribuna da Imprensa, lá de 96. Aqui é de setembro, cara, não lembro a data, mas me desculpa, não dá pra ver, tá muito pequena. Olha só isso daqui agora, 1995. Neste artigo, Geraldo Luiz Lino, do Lino, né, nós podemos descobrir que o PT já processava quem falava das ações do Foro de São Paulo. E foi Maritânia Dallagnol. Algum parentesco? A advogada do PT, a pioneira em afirmar que se tratava de uma entidade inexistente. O que foi que aconteceu nesse período? Tinha uma organização chamada Movimento de Solidariedade Ibero-Americana no Brasil, MSA. Ela foi processada pelo PT porque esse pessoal falou que o PT era ligado ao Foro de São Paulo. E aí, a Dallagnol, em sua argumentação, Dallagnol alegava que no folheto Lula e Foro de São Paulo, agente do imperialismo
unimundista, editado por aí, vai fazer várias coisas assim, ó, que esse papel vinculava o partido e seus integrantes a uma rede de narcotráfico e terrorismo internacional que, segundo a tese absurda, estaria buscando desestabilizar regimes e destruir os estados soberanos e suas forças armadas. Gente, o que é que está acontecendo com os países? Eles querem tomar a Amazônia, querem tirar a soberania do Brasil do próprio território, querem tirar a força de Bolsonaro. Eles estão tentando, sabe, tirar a força dos países e criar um centro de poder chamado Foro de São Paulo. Essa organização tentou denunciar e foi calada, foi processada. 95, não tinha nem internet. Olha só, o relatório que esse pessoal mostrou expõe a estrutura e as ações do chamado Foro de São Paulo, organização criada pelo cubano Fidel Castro em 1990 para coordenar ações de esquerda ibero-americana após a queda do Muro de Berlim. Queriam recriar a União Soviética na América. Não tinha mais apoio russo. E aí, ó, grupos que faziam parte, eles já denunciavam. A Farc fazia parte. Farc na Colômbia, gente que trabalhava com substâncias ilícitas. Por outro lado, qualquer publicidade sobre o envolvimento do PT com o Foro de São Paulo contraria a intenção das lideranças do partido de manter o assunto em perfil baixo, ó, na boquinha de siri. E eles queriam vender a ideia que o Foro de São Paulo é uma unidade inexistente. O senador Eduardo Suplicy respondeu que desconhecia o Foro de São Paulo. E pessoal, Olavo de Carvalho foi chamado de maluco por mais de 15 anos. Olavo, tanto que denunciou o Foro de São Paulo e foi chamado de maluco. Ele fala Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, Foro de São Paulo. É maluco, conspiracionista, maluco, astrólogo, conspiracionista, maluco. Dia sim, dia também pela mídia. Dia sim, dia também. E o José Disseu, ele fala que se não fosse o apoio da mídia em manter tudo em sigilo, nada poderia ter dado certo. A mídia brasileira é cúmplice do Foro de São Paulo e vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo aqui, 1995, há 25 anos atrás. Com o processo que culminou com a vitória da verdade sobre o farisaísmo politicamente correto, porque o PT não conseguiu esconder, o MSA demonstrou que, além de existir o Foro de São Paulo, representa exatamente o tipo de oposição consentida que, embora aparente lhe opor, serve perfeitamente aos desígnios dos mentores da nova ordem mundial. Mostrava, ó, os globalistas, o Foro de São Paulo é interessante para eles, amigo. O Foro de São Paulo é interessante para eles. E aqui, ó, ainda tava falando da Nicarágua. Nicarágua. Vocês viram o vídeo de ontem, que eu falei da Nicarágua, que o Trump falou, ó, tem 3 povos que a gente tá preocupado, que são os cubanos, a galera da Nicarágua e a galera da Venezuela. Aí, ó, Nicarágua. A gente vai falar mais disso aqui ainda, então a gente vai falar de El Salvador, como a gente falou no vídeo de ontem. 94, 26 anos atrás, o mesmo Geraldinho mostrou que já conhecia a estratégia do Tesouro, PSDB, e tome Foro de São Paulo, Diário Americano, Fundação Ford, Rockefeller, olha só. Lula não abandona suas raízes esquerdistas. O povo que achava que Lula não era de esquerda mais. Um dos vínculos internacionais do PT é o chamado Foro de São Paulo, fundado lá em 1990. Quem estava lá na época, ó, Partido Cubano, e olha só isso aqui, ó, a Frente Sandinista de Libertação Nacional Nicaragüense, que foi o que eu mostrei para vocês ontem. Quem é que está no poder hoje? Hoje na Nicarágua é esse partido, meus amigos. Eles chegaram ao poder. Eles começaram em 1994. 1994. Olha quanto tempo. Não, eles começaram muito antes. O pessoal tá da década de 60. A gente conseguiu já chegar no poder, gente, em questão de pouquíssimos anos. A gente chegou no poder, eu digo para vocês, em 5 anos. Essa guinada, essa revolução no Brasil real começou em 2013. Tem muita coisa a gente lava lá. Eu boto assim desde 90 e pouco com o Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro, mas 2013 foi a guinada com o junho de 2013. Não é só pelos 20 centavos. A gente chegou ao poder. O tempo tá do nosso lado. Olha o tempo que esse pessoal levou para chegar ao poder. E até onde eles conseguiram andar no intervalo de tempo. E a gente já chegou no poder já. E as coisas vão mudar, galera. Vão mudar. Nessas eleições agora, teremos mais prefeitos, mais vereadores. Em 2022 teremos mais deputados, mais governadores, mais senadores. Em 2026 vamos ter mais. E digo mais. No próximo mandato de Bolsonaro vão ser mais ministros do STF que vão se aposentar. Vamos ter mais gente. Mais nomeações no STJ, TCU. E não vai parar.
não vai parar. O Brasil vai voltar a ser do brasileiro e aí vai se tornar a nação que a gente sempre quis. Vai dar certo, gente. Não acreditem em quem fala o contrário. E você vê, ó, Frente Farabundo Marte de Libertação Nacional Salvadorenha. Falei ontem que Trump fala, eu tô preocupado com esses povos e celebro acordos que começamos a fazer com, por exemplo, com o pessoal do El Salvador. Essa Frente Farabundo, eles acabaram sendo poder em junho do ano passado. Junho de 2019, eles perderam poder. O Foro de São Paulo também caiu em El Salvador. O conservadorismo é uma tendência mundial. As pessoas estão acordando, gente. Estão acordando. Sabe? Estão acordando. E você vê, ó, todo esse pessoal fazendo inúmeras tarefas legais para que, ao levantar recursos financeiros escassos após a derrota da União Soviética e os agravamentos econômicos do pessoal de Cuba. Ninguém deve estranhar os fatos das oligarquias apoiarem os grupos de esquerda, os grandes empresários, não estranhem. Entre eles, os princípios básicos da civilização. Por quê? Porque a esquerda e os globalistas, eles têm inimigos em comum. E olha só, nos planos cultural e político. E olha só, olha qual o problema. O problema deles, ó. Entre eles, os princípios básicos da civilização ocidental cristã, particularmente a instituição do Estado Nacional Soberano e o conceito de inimigo viva Dei, o homem constituído como imagem viva do Criador, como tal dotado do potencial divino da razão criativa. Esse é o inimigo dessa gente. Eles não vão ganhar. De Deus ninguém ganha, amigo. Ninguém ganha, ninguém, impossível. Já fomos salvos há mais de 2020 anos. As quais, essa base da sociedade é intolerável para esses empresários globalistas e para os adeptos do coletivismo marxista. Gente, isso aqui é 94. Olha o que já foi o jornalismo brasileiro. O Estado Nacional Soberano responde aí, ó, pela Direção Nacional da Economia. Não confundir com controle absoluto. Assim, é assim que dá certo. O sistema americano, isso aqui, ó, é um governo que dá direcionamento. Aí, ó, particularmente por meio de emissão primária de crédito para setores básicos de infraestrutura, em simbiose com a iniciativa privada. O que é que Bolsonaro quer fazer, cara? É marca do saneamento, ó, parceria público-privada, vamos vender, vamos privatizar, vamos ajudar o empresário, o governo vai dar o direcionamento, vamos dar crédito, o empresário é o povo que vai fazer o Brasil ir para frente. Tá aqui, gente. E foi isso que eles acabaram, foi isso que eles fizeram com o nosso país. E quais eram os objetivos desses jovens tenados razoáveis? Vejam só, esse pessoal de esquerda de 98, ou o que eles já queriam criar. O que nos falta é uma geração nova, irracional, que não pensa, que gosta aí de sexo, falta de religião, uma geração que saiba jogar os militares no lixo, os dólares embora, seus diplomas. Educação, esquece a educação. Que se embale com música, com substâncias ilícitas, para enfim redefinir a realidade. Olha o que está acontecendo, olha o funk, olha a sociedade de hoje. Eles estão tentando, gente, há mais de 30 anos. E para isso acontecer, tem que atingir os jovens. Os jovens! Aí depois vocês não entendem porque Felipe Neto está entre as 100 pessoas mais influentes da Times. Apenas populações culturalmente debilitadas por décadas de uma verdadeira guerra psicológica que mal podem perceber está travando, poderiam aceitar passivamente as maquinações dos candidatos a senhores do mundo, responsável por grande parte das atrocidades e injustiças que marcam o final deste milênio. O Foro de São Paulo, cujos membros são imbuídos de valores culturais claramente contrastantes com as raízes históricas do nosso continente. E na matéria fala, ó, a despeito das diferenças externas, representam as duas faces de uma mesma moeda, do dólar. Ou melhor, a garapa de um mesmo tonel ruído por cupins. Aqui eles estão falando de Lula e FHC. É a mesma coisa, é a mesma coisa. E eles já sabiam. Olha só, gente, na época que tá todo mundo deslumbrado, já tinham pessoas. A gente saiu de um Brasil que, sei lá, 10 pessoas no Brasil sabiam sobre isso. Hoje em dia, todo mundo sabe. A vitória, gente, vai vir. O tempo está do nosso lado. Aguenta, aguenta. Sejamos resilientes. 96. Já estavam lá promovendo propaganda contra o neoliberalismo. Na minha época de escola, aí tá que eu ouvi coisa de neoliberalismo. Olha só, temos que fazer resistência civil ao neoliberalismo. E aí, teve essa reunião lá de lá, realidade, que quem tava era um cara lá, que foi o secretário do PT, Gilberto Carvalho, ele foi em nome
representar o Lula e do Foro de São Paulo. Aí, ó. Aí tava lá várias coisas. Foro de São Paulo representa um legítimo sucessor da OLAS. Quantas vezes já falaram isso? Aí fala de mais uma vez, ó, que é uma coleção de organizações de esquerda, Foro de São Paulo, fala das Farc, fala de uma reunião que teve, ó. Quer dizer, ele fala desse processo de 94, que tentaram calar a MSA, que queria falar que o Foro de São Paulo existia, e falava, ó, queriam calar para manter em segredo. Falava do MST, ó, em nosso país, o Movimento Sem Terra, apoiado pelo PT, prossegue uma escalada de ações que configura basicamente assim, uma guerra de baixa intensidade. E olha só, o partido é quem está por trás do Foro de São Paulo, é o PT. Por intermédio de sua própria ONG, olha as ONGs, o Fundação Française Libertés, ela tem apoiado financeiramente grupos que tocam terror, como a LN. Foi um comando conjunto da LN das Farc que perpetuou uma emboscada contra um comboio militar. E olha só, Floresta Amazônica, ó. Floresta Amazônica, aqui ó, peraí, deixa eu começar aqui um pouquinho, aqui ó. François Mitterrand e seu primeiro-ministro Michel Rocard sustentaram a tese de que as questões ambientais de alcance global, como a preservação da Amazônia, requerem a cessão de parcelas de soberania por parte das nações envolvidas. Qual é isso aqui? 1996, então vamos esquecer a fronteira da Amazônia. A Amazônia é do mundo inteiro, é patrimônio mundial. Eles estão tentando há muito tempo, gente, e não vai dar certo. Não vai dar certo. Então não se desesperem. O que eles estão tentando fazer hoje, eles estão tentando fazer há mais de 30 anos. E eles não vão conseguir. Não vão conseguir. Aqui é a folha do Jornal da Época. E tem mais coisa. Vamos correr para não ficar muito grande. Acho que nem vai dar para falar tudo que a gente vai falar. Quando der aqui um tempo, se der mais de uma hora, eu vou parar. Aqui em 96, olha só, falando dos Sem Terras. Os Sem Terras, eles não escondem a intenção de promover uma escalada de ações radicais em todo o país. Quem fala, o dirigente do MST incentiva ações de confronto. Congregados no chamado Foro de São Paulo, voltam a cortejar os métodos revolucionários para o que imaginam ser um atalho ao poder político, chegar através da revolução. Olha só, o Encontro Nacional do MST, em fevereiro de 91, lê-se: as ocupações e outras formas massivas de luta pela terra vão educando as massas para a necessidade de tomada de poder e da implantação de um novo sistema econômico, o socialismo. Não vamos tomar o poder, e não é ganhar eleição. José Disseu, aqui ó. E na prática, esse pessoal, ó, eles na prática convertem o Foro de São Paulo e, por extensão, o MST em instrumentos de implementação da nova ordem. Esta última, como se sabe, tem como princípio fundamental a soberania limitada, traduzindo o direito de ingerência. Assim, que a soberania que o país tem é pequena. São grupos internacionais que vão mandar em tudo. Governo mundial. Você vê, ó, governamentais... Aqui, ó. Vai ter de gerência nos assuntos internos de um país por parte de um colegiado internacional. Quem que vai mandar é um colegiado internacional de organizações governamentais ou não, no caso as ONGs, olha só, ONGs vão mandar, que funciona de fato como o braço de um governo mundial, utopia, que as oligarquias internacionais, particularmente Rockefeller, Fundação Ford, por aí vai, todo mundo quer criar. É porque tá ruim de ler que senão não tá bem apagado. Olha só, gente. Biblioteca Nacional. Quem tá na Biblioteca Nacional? Putz, o professor Rafael Nogueira. Rafael Nogueira, tá lá. Ele tá na Biblioteca Nacional, tem essas pérolas. 96, Sem Terra, ó. Ninguém atualmente está livre de ter sua fazenda tomada. E por trás desse pé do Sem Terra, incentivando, apoiando, financiando Sem Terra, estão entidades poderosas e respeitáveis como, por exemplo, a Igreja Progressista do Evaristo Arnes, o pastor do Diálogo Interamericano e Foro de São Paulo. Arnes. O Flávio Arnes, que é senador agora, que tá no Podemos, que já foi vice-governador. Quando ele estava vice-governador, a Rosângela Moro já ajudou ele. Se conheceram na época da PAI. Então as coisas estranhas sobre a Rosângela Moro. Olha só. Evaristo Arnes, tá aí, ó. Se lembra das comunidades eclesiais de base? Teologia da Libertação, que é a esquerda? Aqui, ó. Quantas pessoas sabiam disso? Quantas foram enganadas? Por isso, meus amigos, tem que ocupar espaço. Tem gente que chegou para mim, eu estava jogando com uns amigos meus, assim, mas tem um pessoal da direita que vive de clickbait, disso, daquilo, aquilo outro. Eu falei, amigo, se o cara tá na direita, ainda que ele reclame de Bolsonaro e por aí vai, eu sou amigo desse cara, velho.
Porque pra mim tem que ter mais e mais gente, mais e mais gente, mais e mais gente falando pra todo mundo. Quanto mais melhor. Ah, mas o cara falou groselha. Tô nem aí, cara. O cara tá na direita, o cara tá lutando contra isso daqui. Eu não vou ficar procurando mais confusão, sabe? Pra quem for de direita. Aí quem tiver, quem for político, aí outros 500. Porque político tem outros interesses, sabe? Mas gente da direita, porque no canal o cara falou isso. Tô nem aí, amigo. Eu tô nem aí. Eu quero isso aqui, ó. Eu quero combater essa gente. Essa é a minha preocupação. Olha só. E quem tava também aqui, ó. Esse pessoal aliado a Lula e Fidel Castro, o Arnes. E esse pessoal também da MST, esse pessoal todo que estão. O que é que eles defendem? Quer dizer, quem que defende a MST? Ó? Além desse pessoal, o pessoal da Defesa dos Direitos Humanos, algumas TV, a excelente novela da TV Globo, por exemplo, Rei do Gado. Olha só. Falava lá, ó, a novela para mim foi melhor na primeira parte pelo assunto e pelo desempenho dos atores, transformados em fracos e indefesos com aparenciável espírito de justiça, consciente e responsável, são apresentados como os sem terra. Moldando o imaginário popular, gente. Meu Deus, coitado dos sem terras, coitados. Olha aqui também, ó, isso aqui eu nem vou ler. 97. Sobre a 7ª edição do Foro de São Paulo, ocorrida em Porto Alegre, mostrava aquilo que Olavo já comentou diversas vezes. Lula estava cantando e andando para os debates. Ele passava o tempo, era conspirando os bastidores. Falava que Lula não participou também, cara. Tava no bastidor, cara. Tava voando. Olha só. Esquerdas se articulam face ao neoliberalismo. Partido de 20 países. Foro de São Paulo acontecendo, todo mundo calado. A CUT, até a CUT tava lá, cara. Até a CUT, sem terra, tava todo mundo. E aí, pra gente avançar aqui um pouco, pra dar menos de hora o vídeo, olha aqui, ó. O Brasil Paralelo, que tá contando a verdade sobre o que aconteceu no ano passado, tentando resgatar isso daí, tá sendo agora perseguido também de novo pelos Sleepy Giants pra falar, ó, que produtor de revisionismo histórico, não falando que eles estão modificando a história, eles estão contando a verdade. O Brasil Paralelo gastou 309 mil em anúncios no Facebook em apenas 2 meses. E eu fiquei sabendo que eles gastaram acho que 14 mil reais para promover no meu canal. Eu me senti lisonjeado. Falei, rapaz, gastaram 14 mil. Vocês devem ter visto um lugar para o Brasil Paralelo aqui. Eles pagaram. E o Sawyer falou que foi muito lucrativo, porque vocês assinaram os cursos dele. É isso que eles fazem. Eles divulgam, falam, galera, nos ajuda, contribui com desconto, cara, para o projeto se manter. Vocês foram lá e contribuíram com desconto. Qual é o problema disso? Mas querem agora perseguir, ó. O que é mais absurdo. Primeiro, Facebook permitir qualquer empresa anunciar. Segundo, o valor que a produtora investiu só na plataforma. Qual é o problema, cara? Qual é o problema? Agora quer perseguir. Sleepy Giants. E aí, olha só isso daqui, ó. Envolve tudo isso daí. O pessoal da Globo tá falando que Felipe Martins tá com medo de fritura e por causa disso ele tá dando aula na Escola Superior de Guerra. Ele fala, ó, o Bela Megali, saca só. Eu tô dando aula desde antes de eu entrar no governo. E só em 2019 foram 4 palestras em instituições que formam militares de distintos níveis hierárquicos. Vocês acham que Felipe Martins ele tá indo pra lá pra ganhar moral com os militares? Ou ele tá fazendo algo que na mentalidade dessa gente deixa os militares com raiva? Eu acho que o Felipe ele tá indo lá pra falar de Foro de São Paulo, comunismo, socialismo, contra o positivismo, contra globalistas. Felipe tá formando gente que vai se tornar generais daqui a 20, 30 anos. O tempo tá ao nosso favor. Vai vendo. O povo tá chorando. E aí, enquanto isso, esse pessoal tá tentando avançar, ó, ao máximo. Ó aqui, ó. Os empresários, o que é que eles estão querendo fazer? O Luiz diz, ó, que a Suzano é favorável, é a favor, né, da linguagem neutra de gênero, ó. Só acredito se mudar o nome da empresa para Suzane. Diz, ó, bem-vinde ao processo seletivo, ó. Recebemos nossa inscrição e estamos animados de ter você por aqui. A linguagem neutra de gênero, ok? Isso daqui, gente, que é para já forçar você no mercado de trabalho. Por quê? Porque quem tem família não quer ter um trabalho nessas empresas corporativas que tu entra às 8 horas da manhã, em tese acaba às 5 ou às 6, em tese. Mas tipo assim, pô, tu não conseguiu terminar, né, tuas tarefas. Tu vai embora? Tem certeza? Ó, tem muita gente desempregada, viu, amigo? Muita gente. E aí vai. Pô, mas eu tenho família. E aí? E aí tem gente que tem família e fala, tenho família, eu não vou me sujeitar a isso. Isso aqui, a maior parte desse tempo, você vê quantas pessoas não falam, você tem que escolher entre a sua família ou a sua carreira. É isso que essa gente quer.
eles já moldam sua cabeça de uma forma, porque quem aceita gênero neutro, cara, me desculpa, o cara não liga pra família, não. O cara não tá nem pra família. A gente vê isso daí. As pessoas da direita têm muito mais filhos do que as pessoas de esquerda. Então pode parecer uma besteirinha ser só linguagem, mas isso aqui repercute até a quantidade de filhos que as pessoas têm. Esse pessoal, gente, aqui é maligno. A mente é maligna. Maligno. Não tem outra palavra. E olha só, eu nunca vi um governo no Brasil tão preocupado com o meio ambiente. Nunca vi. Me aponte um. Eu não lembro um vídeo. Eu não sei nem quem era o ministro do ambiente. Só a Marina, né? Que a Marina todo mundo sabe. Dos governos anteriores. Mas tá aqui, ó. O Salles, no meio do mato. No mato. Tomando sol na cabeça. Aqui, ó. Com óculos. Tem astigmatismo. Todo mundo. 90% tem, eu tenho. Não tá. Tá aqui, ó. Fogo aqui atrás dele, ó. Tá aqui atrás dele. Tá aqui com o pessoal, ó. Nossa visita ao Pantanal com reconhecimento ao bravo trabalho dos nossos centenas de brigadistas do IBAMA e ICMBio, apoiados por aviões, helicópteros e viaturas federais. Aqui, ó. Na prática, tá indo lá. Combatendo a narrativa. Combatendo a narrativa. Aqui, ó. De novo, ó. O governo do Brasil é presente atuando nas questões ambientais. SECOM mostrando. Isso daqui, meus amigos, é fundamental, porque é assim que a gente derruba a narrativa. Um amigo meu me perguntou assim, cara, como é que a gente consegue derrubar essa narrativa? Como é que a gente consegue demonstrar que o governo se importa com a Amazônia, com algumas coisas? E aí, ó, eu vou voltar no tempo, mas, quer dizer, voltar no tempo, antes de trazer essa resposta, como a gente pode vencer a narrativa? Olha isso aqui, ó. 1935. Em 2010, a Amazônia será uma imensidão de areia. Ou seja, esse pessoal que promove maluquice igual o Barroso, que falou que daqui a 25, 50 anos é que a gente vai começar a ver os impactos das ações que a gente está tomando agora. Aqui, ó, em 85. 1985, o pessoal já estava nessa despirocada. E aí, ó, agora eu vou ver nesse vídeo depois, mas olha aqui, ó. Aqui eu vou mudar para cá. Eu vou mostrar para vocês. Eu falei ali, Bolsonaro mandando um salve para a SECOM. E olha só isso daqui, ó. Vou botar aqui. Tá vendo aqui? Olha só. Gente, primeira forma da gente conseguir vencer a narrativa é a gente se informar. E o governo está fazendo isso, está dando informação para o povo. Algum de vocês, em 2018, antes de Bolsonaro tomar posse, vocês sabiam que todos os anos, nesse período de tempo, agosto, setembro, a gente tem incêndio? Vocês sabiam? Eu não sabia. Vocês sabiam? Então, começar a informar já é um caminho. Segundo, explicar sobre questões de sazonalidade, da vegetação ficando mais seca, disso, daquilo, aquilo outro. Isso também não ajuda. E aí o governo vem aqui, ó, SECOM, trazendo várias informações para municiar a gente com informação. Pode falar pro nosso amigo, falar, ó, cara, aqui, aquilo outro, e por aí vai. E aqui, ó, olha só para isso também, ó. Peraí que eu vou voltar para você ver aqui o vídeo, ó. Botei aqui de novo, peraí, aqui assim. E, peraí, aqui, ó, vamos ver aqui esse vídeo, olha só. 2015, desmatamento cresce 215%. Essa daqui é de quando Dilma corta 72% da verba contra desmatamento. 2012 para 2013 cresceu o desmatamento. Nessa época ninguém falava nada. Até 2013, ó. Desmatamento explode entre 2015 e 2016. Passa aí. Dilma diz que marinamente sobre a Amazônia. Desmatamento cresceu no ano, que é o 2014. Desmatamento na Amazônia é o maior em 4 anos. 2016, aponta o INPE. 2008. Lula minimiza desmate, mas ministro insiste em números falsos. Cresce destruição da Amazônia sob Lula. PSTU. 2008. ONG acusa o governo Lula de financiar desmatamento na Amazônia. 2009. Passa. Lula assedia ruralistas e libera desmatamento no Cerrado. 2010. Medo no Brasil sobre questão da Amazônia. 2012. O pessoal estava preocupado. A deflorestação no Brasil está crescendo de novo, depois de anos de declínio. Isso 2015. 2015. Aumenta o desmatamento na Amazônia. Lula e a questão do deflorestamento. 2009. O Brasil fala que o desmatamento da Amazônia cresceu 28%. Corte na Amazônia. Um passo atrás. Andando para trás, né? Podem ver, né, gente? Quanta coisa, quanta choradeira. Aqui, ó, Fábio Faria, as comunicações mostrando, ó, é assim que a gente sabe. Pra quando alguém chegar, é assim que a gente ganha narrativa. Amigo, aqui, ó, 2007, foi o maior ano com foco de incêndio. Inclusive, foi o maior ano de área queimada. Olha só, 2019 foi um pouquinho maior só que 2017. Quase o mesmo valor. Em 2020, ainda tá em 1/3. Calma, respira. A gente vai vencer essa guerra, galera. Vamos vencer. E aí,
já para quase se aproximando do fim do vídeo, para falar de eleição, olha só isso daqui e dá uma notícia boa. Gil Diniz informa que teve aí a live de Bolsonaro e diz assim, ó, sensacional. Fala primeiro da live de Bolsonaro. Bolsonaro falou na live, ele falou que não vai dar o nome ainda, mas o pessoal já diz que ele pode participar do primeiro turno, que ele já tem candidato em São Paulo, em Manaus e em Santos. Ele falou que ele tem 3 candidatos, ele já tem. Ou seja, já tem nomes, não sei se o Gil vai conseguir se candidatar, mas falou que já tem 3 nomes. E o Gil Diniz fala o seguinte, ó, sensacional ver essa birra do pessoal da direita entre defensores da candidatura do Russomano contra o Levi Fidelix. Parece que se esqueceram que os adversários são Bruno Covas e Márcio França. Se eu fosse Covas ou França, incentivaria ainda mais essa disputinha, assim aumentaria as chances deles irem para o segundo turno. Meu candidato é que o presidente indicar, independente se gosto dele ou não. A política que idealizamos é muito diferente da política real. Cara, eu não consigo acreditar que eu vou ter que apoiar Russomano. Mas se você for que é Russomano, cara, eu vou apoiar Russomano, porque não tem o que fazer. Mas eu peço a Deus que não seja Russomano. Se for Levi Fidelix, eu peço que não seja. Eu peço que realmente apareça de uma hora uma opção. Mas se Bolsonaro falar, cara, vai ser o Fidelix, amigo. É o que temos. É o que temos. E esse que é o problema da direita, às vezes. A galera fica de birra. Parece criança, brigando por besteira. Aí não sei quem criticou o governo. Cara, o cara continua da direita, beleza. O cara continua da direita, tá todo mundo do mesmo lado. Não quer, não assiste, bicho. Mas deixa o cara lá, deixa o cara quieto. Porque, gente, quanto mais pessoas na direita, melhor. Melhor. Porque a esquerda tá aí, voando. Olha isso daqui, ó. Isso aqui é o do risada. Felipe Sabará tava com a corrida lá em São Paulo. E agora ele teve a candidatura suspensa no Novo. E tá falando que ele tá sendo perseguido pelo Amoedo e pela ala esquerdista do partido. Ué, quando a gente falava de nova esquerda, a gente era maluco, né? Quando a gente falava de nova esquerda, era maluco. Agora me desculpa, Sabará. Você ainda falou que tinha pessoa do MBL, se eu não me engano, alguém falou aí, não. Acho que foi o Facuri que falou que tinha gente do MBL aí, que atrapalhou a questão do Novo. Pô, cara, o Sabará dava curso aí junto com toda a sala de esquerdista, Vinícius Pote, Thiago José, dando curso de todo mundo junto e misturado, o N, o Arthur Duval, todo mundo aí dando curso junto. Agora não adianta chorar, amigo. Agora não adianta chorar. E aqui, ó, aqui é vocês. O pessoal soltou a informação, e deu repercussão, até comentei num vídeo, que foi um contrato muito esquisito do Flávio Dino com a Carta Capital, que é ligada ao PT, e agora, depois de tanta pressão, ele cancelou o contrato. Vitória da pressão do povo, amigo. Olha só, outra coisa interessante. Marco Aurélio, que vai ser ano que vem, mas aí, ó, defendeu que Bolsonaro possa fazer o depoimento dele por escrito e falou, ó, é inadmissível o critério de 2 pesos e 2 medidas. Não dá, cara. Se Temer pôde, Bolsonaro também pode. Bolsonaro também pode. Celso de Mello só tá querendo gerar intriga. E aí, o Aras, olha lá. Aras volta a defender depoimento de Bolsonaro por escrito. Aras, herói, amigo. Aras é herói. Herói. Outra notícia boa. A agricultura e a pecuária brasileira subiram mesmo diante da pandemia. Olha só. E o PIB, cadê a crise? O PIB está crescendo. A economia está crescendo. O Brasil vai dar certo. O Brasil vai dar certo. E aí terminamos aqui, ó. Foto do nosso presidente, já quem falou tanto no tempo. Terminar com a fotinha dele aqui, ó. Lá no passado. Na maciota. Deve ser ali. Esse chapéu aqui deve ser o chapéu dele, na época do exército. Bonequinho aqui, ó. Bandeira do Brasil. Segurando aqui um papel. Magrinho na época. O bicho ficou mais bonito. Fala a verdade. Bolsonaro era cansado, viu? Rapaz, o bicho era cansado. Agora tá um pitel. Mas é isso, galera. Olha só como são as coisas. Olha a importância da gente conhecer o passado. Pra gente ver como é que as coisas se dão. Pra gente, inclusive, entender a geopolítica atual. O próprio exemplo aí, o discurso do Trump e da ONU. Quando ele fala em Nicarágua, Salvador, olha aquelas matérias. Olha o Foro de São Paulo. Olha como que as coisas se encaixam. MST, participação da Globo. A Globo, Dario Messer, que estão preocupados, tá todo mundo chamando o Ernesto, acordo anticorrupção, o Arthur tá no EA, sabe? Vai dar certo. Gente, o tempo está ao nosso lado. Então, por hoje fico aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu, meus amigos.